Muito bem-vindo novamente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre defeitos da coagulação. Vamos falar das hemofilias, a doença de von Willebrand, muito comum, né, dentro de uma população. Vamos falar um pouquinho de tromboses para terminar o nosso assunto. Sou o professor Marcelo e vou ajudar você nesse maravilhoso mundo, né, da compreensão dos mecanismos hematológicos e especificamente hoje nos defeitos da coagulação. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de doenças da coagulação, né, nós vimos aí numa primeira aula os defeitos da hemostasia primária, as púrpuras e trombocitopenias, né? E hoje a gente vai falar em defeitos da coagulação. Hoje nós vamos falar de doenças que envolvem a parte secundária da minha coagulação, assim como nós também vamos falar hoje sobre, né, doenças do processo de fibrinólise e a doença de von Willebrand, que vai estar entre esses dois mundos aí da hemostasia primária e secundária. Quando a gente fala em defeitos da coagulação, nós podemos falar, né, hoje, especificamente das hemofilias, da doença de von Willebrand, da coagulação intravascular disseminada, a CIVID, as tromboses e outras coagulopatias gerais. Vamos falar então um pouquinho sobre as hemofilias. Nós temos dois tipos de hemofilias, né? A hemofilia A e a hemofilia B, né? A hemofilia A são pacientes que apresentam defeito, né? Apresentam problemas no fator 8 da cascata de coagulação, enquanto na hemofilia B, também chamada de doença de Christmas, esses pacientes apresentam, né, um defeito no fator 9 da coagulação. As hemofilias, né, os defeitos nesses fatores 8 e 9, eles podem ser qualitativos. Eu produzo os fatores da coagulação, mas eles não são ativos como deveriam ser, ou eles não apresentam as mesmas características que deveriam apresentar. Eu posso ter deficiências quantitativas, ou seja, situações onde eu tenho a diminuição da produção desses fatores que vão dificultar o meu processo da hemostasia secundária. Essas doenças, elas são recessivas, ligadas ao cromossomo X, portanto, a gente vê aí uma herança ligada ao sexo, sendo mais incidente em pacientes masculinos devido a essa característica, de ser ligada ao cromossomo X. Quando a gente dá uma olhadinha na epidemiologia das hemofilias, nós identificamos 80% dos casos, né? Sendo de hemofilias do tipo A, ou seja, pacientes que têm defeito, né? Tem problemas, alterações no fator 8, enquanto 1 a cada 30 mil nascimentos apresentam um paciente com doença de Christmas com deficiência no fator 9, tudo bem? A parte genética inclui que 30% dos casos surgem em mutações de novo, né? Ou seja, mutações que surgem durante o processo, né, da minha replicação dos gametas. O gene 8 ele é maior do que o gene 9, o que explica uma maior quantidade de mutações e uma maior incidência das hemofilias do tipo A. Essas mutações incluem inserções, né, ou adição de bases nitrogenadas nos genes do fator 8, que vão combinar em proteínas mutantes, deleções e inversões, né, dos cromossomos. No o fenômeno de silenciamento do gene X, né, torna mais difícil identificar a mutação, principalmente, né, nas mulheres, naquelas que têm a deficiência no gene do fator 8, né, por ele ser um gene maior. Quando a gente olha, né, a herança, né, do padrão é, ligado ao sexo, nós vemos que a gente sempre vai ter o cruzamento de uma mulher portadora, né, com um homem saudável, um homem não afetado. Isso vai gerar a possibilidade de uma mulher portadora, uma filha saudável, um filho não portador ou um filho afetado pela alteração, né? Esta mulher, né, afetada, ela pode se relacionar com um homem não afetado, e de novo eu vou ter possibilidade do aparecimento, né, de um homem afetado, duas mulheres portadoras, mulheres saudáveis e homens saudáveis, né? E é interessante notar que
De acordo com a combinação aqui, eu vou ter maior ou menor atividade, né, do fator. Então, por exemplo, as mulheres afetadas, elas têm uma média de 55 até 35% de atividade do fator, mas essa baixa normal, né? Essa baixa atividade do fator é suficiente para que elas consigam manter os processos da coagulação em ordem, enquanto esses pacientes, esses meninos afetados, em média, eles apresentam 1% só de atividade normal do fator da coagulação, o que os torna mais suscetíveis aos episódios de sangramento, uma vez que a cascata da coagulação está bem comprometida. Tudo bem? Deixo aqui para vocês, então, né, um heredograma, né, para mostrar a nossa herança hereditária. Neste caso, um homem hemofílico, né, se relacionou com uma mulher com alelos normais, podendo dar origem, né, a uma mulher portadora, filhos saudáveis e uma mulher portadora. Essas mulheres portadoras, elas ao se relacionarem com um homem saudável, elas podem dar origem a um homem hemofílico, a filhos saudáveis e a mulheres portadoras. É interessante notar que é possível, sim, eu ter mulheres hemofílicas, desde que eu esteja o cruzamento de um homem hemofílico com uma mulher portadora. Contudo, na prática real, né, do dia a dia, este cruzamento, ele é pouco, ele ocorre em menor quantidade, por quê? Os homens hemofílicos, né, eles já passam por tratamentos desde criança, e eles são aconselhados no momento em que eles casam a passar pelo aconselhamento genético, onde o médico discute com ele as opções, né, e as desvantagens desse casal ter filhos biológicos, porque sempre existe a possibilidade, né, de você, uma vez o homem sendo hemofílico, de eu ter ali a presença de mulheres portadoras, homens e mulheres hemofílicas. Então, esse cruzamento entre um homem hemofílico e uma mulher portadora, no dia a dia da prática, né, ele é desaconselhável geneticamente falando, né? E esses casais são instruídos a procurar outras formas, né, de paternidade, como a adoção, né? Então a gente vê, na verdade, na maioria das vezes, a presença de homens hemofílicos, né? Mulheres hemofílicos podem ocorrer, mas são mais raros devido à distribuição genética. Quando a gente tem um paciente, né, uma criança com um diagnóstico de hemofilia, nós temos ali, né, a suspeita clínica, né, durante os episódios de hemorrágicos. Então, a gente tem ali uma criança que tem um, um- um fenótipo, né, hemorrágico. Então, é uma criança que atipicamente faz muitas lesões, começa a se apresentar com equimoses, né, uma grande quantidade de equimoses, de manchas escuras pelo corpo. Há muitas dessas regiões, né, dessas lesões estão localizadas, né, em articulações, e isso desperta, né, leva a mãe a levá-lo ao clínico, e o clínico vai partir dessa suspeita. A partir da suspeita, né, do caso da presença de episódios hemorrágicos, sangramento nasal, presença de equimoses, ou da história familiar, o médico primeiramente vai fazer, né, o exame do TTPA. Ele vai pedir um coagulograma padrão, onde o TTPA vai se mostrar alterado, né? Nós vamos ter um prolongamento do TTPA, uma baixa atividade do TTPA. Isso vai fazer com que o médico a seguir faça as dosagens do fator 8 e 9 para identificar possíveis problemas quantitativos nesses fatores, né? No laboratório em geral, nesse primeiro momento, né, nós temos tempo de sangramento normal, o TS desses pacientes é normal, né, porque eles conseguem fazer agregação plaquetária normalmente, a contagem de plaquetas no hemograma é normal e o TP, né, o tempo de protrombina é normal, com as alterações vistas no primeiro momento em TTPA. Após o TTPA, nós vamos fazer as dosagens e a avaliação das atividades dos fatores 8 e 9, né? E eu preciso diferenciar a hemofilia, né? As hemofilias A do fator 8 e B do fator 9 de outras doenças hemofílicas, principalmente diferenciar a hemofilia B, né, da doença de von Willebrand, uma vez que elas têm fenótipos, né, elas aparecem muito comumente, muito similares nesses pacientes.
Peço desculpa aqui, acho que eu bati aqui sem querer. Vamos voltar aqui a compartilhar. Muito bem. Então, esses pacientes vão passar por um diagnóstico diferencial. Uma coisa interessante, né, que a gente percebe nesses pacientes com hemofilia, né, e que levam ele aos primeiros diagnósticos no começo, são a presença de hermatroses, então são uma quantidade anormal de hemorragias em articulações, elas principalmente acometem as articulações dos joelhos, dos cotovelos, ombros são bastante alvo, né, desses sangramentos intraarticulares, as coxofemorais e os punhos. Essas lesões constantes, esses sangramentos constantes em regiões articulares, eles podem levar a artropatias, né, a doenças e problemas de movimentos futuros causadas por esses sangramentos excessivos em região articular. Esses pacientes também apresentam ao longo do corpo, né, muitos hematomas musculares, muitas equimoses, né, elas quando não tratadas, né, vão originar ali uma, uma reorganização fibrosa e contraturas musculares, tornando aquela região, né, alvo da formação de uma fibrose, assim, além do aspecto alterado, né, a movimentação, né, o processo de contração daquele músculo vai ser afetado. Esses pacientes podem fazer hemorragias peritoneais e intraperitoneais, que são hemorragias bem comuns, né, na região abdominal. E eles também podem apresentar sangramentos da língua, das partes moles, do pescoço e da garganta. Alguns pacientes podem ter presença de sangue na urina, né? Sinal de sangramentos na região do trato geniturinário baixo, algumas vezes com presença de coágulos nessa urina, né? Devido à grande quantidade de sangramento nas regiões, né? No meu trato geniturinário. Sangramentos gastrointestinais também podem estar presentes nesses pacientes, então esses pacientes podem fazer episódios de hematemese, né? Podem apresentar melena, então eles podem fazer, né, a exposição de sangue, né? Através da região oral, além da presença de sangue vivo nas fezes. Geralmente esses sangramentos, essa melena, são devidos a gastrites ou úlceras pépticas, que nesses pacientes sangram de forma constante devido ao problema de coagulação, e eu preciso investigar nesses pacientes a possibilidade de varizes esofágianas, que aumentam o risco de sangramentos intestinais de grande extensão, tudo bem? Bom, o que mais que esses pacientes apresentam? Esses pacientes podem fazer, né, sangramento do sistema nervoso central? Sim, elas são mais comuns na infância, sobretudo nos recém-nascidos. Eles apresentam uma alta taxa de sangramento do sistema nervoso central e depois ela está presente em pacientes com mais de 50 anos. Então, os pacientes entre 15 e 50 anos, os sangramentos do sistema nervoso central são mais incomuns, geralmente seguidos depois de traumas grandes que esses pacientes sofrem. A principal manifestação é dor de cabeça intensa, né? E a punção só pode ser realizada após a reposição dos fatores da coagulação, né? Fatores 7 e é, fatores os fatores da coagulação, né? Os fatores 8 e 9, você só pode fazer essa punção após a reposição desses fatores, tudo bem? Os principais achados laboratoriais desses pacientes, né, com hemofilia A, hemofilia B e doença de von Willebrand, eu deixei aqui uma tabelinha. Então, a hemofilia A e hemofilia B, elas estão ligadas ao sexo, né? Então, os meninos são os mais atingidos, enquanto na doença de von Willebrand, ela tem uma característica hereditária dominante. Os principais locais de hemorragia dos pacientes com hemofilia são os músculos, articulações, né? Pós-traumatismo, então após eles sofrerem algum tipo de trauma ou pós-operatorial, enquanto na doença de von Willebrand, a principal local de hemorragia são as mucosas, cortes da pele, e aí pós-traumatismo e pós-operatório também podem levar a sangramento na doença de von Willebrand. A contagem de plaquetas é normal nas três doenças. O PFA100, que é um exame que eu vou explicar daqui a pouco, ele é normal para as hemofilias e se mostra prolongado para a doença de von Willebrand, né? O tempo de
trombina, né, o TP, é normal nas 3 doenças, e no tempo de TPA, ele se mostra prolongado nas hemofilias, e ele pode ser prolongado ou normal na doença de von Willebrand. Na hemofilia A, o fator 8 é diminuído. Na doença de von Willebrand, ele pode ser moderadamente diminuído, né? Nós temos uma diminuição do fator 8 na doença de von Willebrand também, que é o do fator de von Willebrand, ele ajuda a transportar o fator 8 através da corrente sanguínea. E nos pacientes com hemofilia B, o fator 8 é normal. Fator 9 vai se encontrar normal na hemofilia A e na doença de von Willebrand, enquanto ele é diminuído nas deficiências do fator 9 na hemofilia B, ou doença de Christmas. Tudo bem? Fator de von Willebrand, normal nas hemofilias A e B, baixo ou com função anormal na doença de von Willebrand, porque a doença de von Willebrand pode ser um defeito do fator qualitativo ou quantitativo. A agregação de plaquetas induzidas pela substância histocetina, ela é normal para as hemofilias e diminuída na doença de von Willebrand. Eu não agrego plaquetas, né, da maneira correta, com histocetina na doença de von Willebrand. Então, aqui é uma tabelinha para ajudar vocês, né, nas diferentes comparações dessas 3 doenças da coagulação. Os tratamentos da hemofilia, você vai precisar, né, iniciar nesses pacientes o uso dos fatores da coagulação, né? Você vai precisar colocar esses fatores da coagulação, e os níveis de fator, as frequências de dose e duração vão depender, né, da local da hemorragia. Então, por exemplo, para hermatrose, né, se eu tiver lá um sangramento, né, em regiões de articulação, geralmente a gente administra de 30 a 50 unidades, né, por decilitro do fator, né? Em geral, o nível do fator é esse que esses pacientes apresentam. Nós administramos de 15 a 20 unidades por quilo para o paciente de fator 8, por exemplo, se for uma hemofilia A, por 24 horas durante 1 ou 2 dias. Epistaxe, que é o sangramento nasal, hemorragia digestiva, a duração, né, de infusão desses fatores é até a resolução do sangramento, até que o sangramento pare, né? Sangramentos do sistema nervoso central, por exemplo, o paciente vai receber, né, os fatores da coagulação de 7 a 10 dias, né? Então, aqui a gente não faz mais um tratamento de só 2 dias, mas de pelo menos 7 dias para esse paciente. Sangramentos, né, por hematúria, perda de sangue na urina ou pequenas hemorragias, nós tratamos o paciente numa frequência de 24 horas, até que esses sangramentos sejam resolvidos, até o desaparecimento desses sangramentos. E aí, esses pacientes, né, devido a esse sangramento constante, eles apresentam diversas complicações comuns à hemofilia. Eles apresentam artropatia hemofílica, né, que é uma alteração ah, das, ah, das minhas articulações devido a esses sangramentos constantes. Isso leva à modelação local, formada de tecido fibroso. Esses pacientes podem desenvolver cistos hemorrágicos, né? Cisto contendo o material resultando da hemorragia. Alguns deles acabam produzindo, né, anticorpos e substâncias inibidoras do fator 8 ou 9, porque como eles recebem fatores 8 ou 9 externos, eles podem ser, né, imunizados e gerar anticorpos atípicos contra esses fatores. E eles também podem receber aloimunização, né? Eles podem gerar uma série de anticorpos irregulares ao receberem hemácias quais eles não tenham os antígenos na superfície da hemácia. Tudo bem? Muito bem. A outra doença que eu gostaria de falar hoje ligada à coagulação é a doença de von Willebrand. Ela é uma doença hemorrágica, é um defeito hereditário, né, pela defeitos no fator de von Willebrand, né? Nós temos a doença de von Willebrand, a alteração desse fator de von Willebrand quantitativo, pacientes que têm quantidades alteradas na produção do fator de von Willebrand, eles produzem um fator de von Willebrand ativo, né, bem produzido, mas eles têm dificuldades em manter os níveis do fator de von Willebrand.
Eu tenho problemas funcionais, né? Eu tenho pacientes que desenvolvem, que produzem em quantidades corretas, mas esse fator de von Willebrand, ele é alterado e não realiza a sua função, assim como eu tenho aqueles que têm problemas estruturais. O fator de von Willebrand é um fator que precisa se ligar, né? Polimerizar para fazer o seu papel. E muitas vezes eles amostram essa polimerização errada. Então, eu tenho esses três mundos de pacientes com alterações. Das doenças hemorrágicas do mundo, ela é uma das mais comuns, né? Geralmente, quando a gente pega pacientes, né, com doenças hemorrágicas, a primeira suspeita é doença de von Willebrand, porque a sua distribuição é mais comum, né? O fator de von Willebrand, então, ele é uma proteína multimérica, uma proteína formada por várias unidades. Ela interage com antígenos plaquetários, então, ela interage lá com proteínas na membrana, né? Permitindo com que essas proteínas, que essas plaquetas se ativem e agreguem, né? Que elas façam lá, se juntem para poder formar o meu tampão plaquetário. E ela também interage com o fator 8, andando distribuída junto com esse fator 8 na minha circulação, né? As manifestações hemorrágicas, né? Elas são similares àquelas feitas nos defeitos plaquetários, então eu preciso fazer o diagnóstico diferencial entre alterações plaquetárias e doença de von Willebrand, e elas têm também traços similares a hemofilias leves a moderadamente graves, né? Então eu preciso aí excluir a doença de von Willebrand quando vejo pacientes com alterações plaquetárias ou pacientes hemofílicos. É uma doença que eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. O fator de von Willebrand, ele é produzido pelas células megacariocíticas, então os megacariócitos produzem lá na medula óssea e liberam esse fator de von Willebrand na corrente sanguínea, assim como as células do endotélio, elas também produzem o fator de von Willebrand. Tudo bem? Esse fator von Willebrand liberado, ele vai sempre caminhar na cascata da coagulação, unido ao fator 8, né? Sendo que esse fator 8 vai ser utilizado durante a cascata de coagulação, e as células endoteliais, elas sintetizam e polimerizam, né? Então, elas fazem uniões desses fatores de von Willebrand para fazer ali, né? Para identificar o local aonde essas plaquetas precisam agregar junto ao endotélio para formar o tampão plaquetário. Então, ela está extremamente associada à adesão plaquetária, ela faz com que essas plaquetas entendam qual é a região do endotélio onde elas precisam agregar, e a agregação entre as plaquetas, além de ser feita através do fibrinogênio, também eu encontro aqui algumas unidades de fator de von Willebrand. Tudo bem? Então, se a gente olhar mais perto lá, nós temos no endotélio uma região cheia de fator de von Willebrand para a plaqueta saber aonde ela precisa escorar. Nós vimos na aula anterior, né, a púrpura trombocitopênica trombótica, onde eu não consigo desfazer esses multímeros, né, de fator de von Willebrand devido à ausência da enzima ADAM13, né? ADAM-TS13, e isso leva à púrpura, à ativação de coágulos de maneira desordenada. E aqui eu também tenho o fator de von Willebrand entre diferentes plaquetas, auxiliando o fibrinogênio na agregação plaquetária. Tudo bem? Qual é a história clínica, né? O que a gente vê nesses pacientes com doença de von Willebrand? Nós vemos os pacientes que fazem sangramentos nasais de origem inexplicada, as mulheres que têm doença de von Willebrand, aqui a gente não tem uma distribuição de sexo, né? Então nós temos o mesmo número de pacientes masculinos e femininos afetados. Elas fazem episódios de menorragia, né? Elas podem apresentar, esses pacientes podem apresentar hemorragias após a extração de dentes, eles apresentam equimoses, né, aquelas manchas escuras devido a sangramentos muito no corpo, elas começam a sangrar após pequenos ferimentos, é um sangramento contínuo que não para, elas apresentam sangramentos gengivais com maior constância, em geral elas apresentam uma presença de sangramento pós-operatório, sangramento gastrointestinal, e elas também podem apresentar sangramentos de articulações. Nós dividimos a doença de von Willebrand. Ela é uma herança autossômica, né? Ela pode ser dominante ou recessiva, então ela pode acontecer em homo ou heterozigose. Eu posso adquirir a doença de von Willebrand, né?
a partir de gamopatias monoclonais, doenças autoimunes, então eu posso fazer anticorpos contra o fator de von Willebrand, né? Então eu não tinha alteração genética e passei a desenvolver uma variante de von Willebrand a partir do momento que eu produzo anticorpos atípicos, né? Presença de alguns tumores também levam à produção de alterações na produção de von Willebrand e o hipotiroidismo também pode causar alterações na produção do fator de von Willebrand. Tudo bem? Não existe exame de triagem, né? Nós pegamos a história do paciente e a partir dessa história, né, a gente tem um paciente que apresenta um TTPA prolongado. Então, o TP é normal, o TTPA é prolongado. A contagem de plaquetas desses pacientes, em gerais, são normais, ele tem plaquetas normais, exceto na variante 2B. Vou mostrar um pouquinho para vocês depois as variantes, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente precisa fazer a identificação da doença de von Willebrand, a gente precisa fazer alguns exames. A gente dosa o fator 8, em geral ele é baixo, né? A dosagem do fator 8 é baixa, por quê? Não porque o paciente não produz o fator 8, mas é porque o fator 8 precisa ser transportado junto com o fator de von Willebrand. Então, como eu tenho pouco fator de von Willebrand, as dosagens do fator 8 acabam sendo baixas. Eu também preciso avaliar a ligação entre o fator de von Willebrand e o fator 8. Nas doenças estruturais, essa ligação pode estar comprometida. Tudo bem? Os pacientes não conseguem fazer agregação plaquetária com a ristocetina. Então, quando a gente coloca lá ADP, ácido araquidônico, as plaquetas agregam, mas as plaquetas não agregam na a presença de ristocetina, as plaquetas do paciente, né? A ligação do fator de von Willebrand ao colágeno é reduzida. Quando eu testo a ligação desse fator de von Willebrand com colágeno, ele não se liga diretamente em alguns casos. Eu posso analisar os multímeros, então eu vejo quantas unidades de fator de von Willebrand estão se ligando para formar o fator final, e esses pacientes podem ter problemas no número de multímeros. E a gente faz o PFA, que ele é anormal. Esse é um teste que ele substitui o TS. É um equipamento que compõe de uma câmera, e na ponta dessa câmera, ela tem uma membrana. E a gente recobre essa câmara com colágeno e outras substâncias ativadoras que vão simular uma lesão tecidual. E aí a gente coloca lá, né, o sangue, o plasma do paciente, e aí o que que a gente vê? Todo esse sangue do paciente tem um fluxo e ele precisa passar pela essa membrana. E nós vamos medir quanto tempo leva para que esse caminho seja obstruído, né? Nós temos o tempo normal, porque a gente vai ativar a coagulação e vai formar lá o bloqueio desse caminho e eu vou ter um valor de referência. Esses pacientes, eles demoram para coagular devido à falta do fator de von Willebrand e da agregação plaquetária deficiente, que é resultado também do fator de von Willebrand. Então, aí eu tenho um aumento do tempo que esse caminho por essa membrana ele é obstruído. Então, esse é o PFA, que no doença de von Willebrand é anormal, é acima do valor de referência. Tudo bem? Nós temos diferentes classificações, né, do, da doença. Então, a gente classifica como tipo 1, quando o paciente tem uma deficiência quantitativa parcial, né? Ele faz menos fator de von Willebrand. Na doença 2, ele tem problemas qualitativos. Na 2A, a adesão plaquetária é deficiente. Na 2, eu tenho aumento da afinidade. Agora, a proteína liga demais nas plaquetas, né? Fazendo com que eu consuma essas plaquetas, por isso que esses pacientes têm plaquetopenia. Eu tenho na 2M a redução, só que multímeros de alto peso, né? É, eu tenho redução da capacidade de ligação ao fator 8 na doença 2N, ou seja, nós tentamos classificar a doença de acordo com qual o defeito que a gente tem. Lembrando, eu posso ter problemas estruturais, eu posso ter problemas funcionais ou posso ter problemas quantitativos do fator de von Willebrand. O tratamento desses pacientes com doença de von Willebrand né, durante os episódios lá, durante a exacerbação da doença, os episódios de sangramento, é tomar desmopressina. Esses pacientes podem tomar desmopressina para aumentar os níveis do fator 8 e do fator de von Willebrand.
quando eles têm problemas quantitativos. Eu posso fazer a infusão desses fatores, né? Dar os fatores prontos para esse paciente quando os níveis estão extremamente baixos. Eu posso dar drogas antifibrinolíticas, né? Drogas que, quando ele formar o tampão, vão impedir que esse tampão seja desfeito, porque ele já tem dificuldade de fazer. Essas drogas se ligam ao plasminogênio, né? Que é a enzima que degrada trombos, né? Ou eles inibem a conversão, né? A interação da fibrina com a conversão da plasmina. Nós podemos dar para alguns pacientes o estrógeno. O estrógeno, ele é um hormônio que aumenta a concentração de fator de von Willebrand. Prednisona também é dada para esses pacientes para evitar a formação de coágulos renais, né? Após o uso de outros tratamentos, porque esses outros tratamentos, se funcionarem, vão fazer a formação de coágulos e esses coágulos podem causar danos renais, já que as artérias, né, e arteríolas renais são muito pequenas, e eu posso atuar sobre hemostasia local. Então, quando eu for fazer um tratamento dentário, o dentista já pode usar, né, de selantes de fibrina e gel Foam, ou mesmo pequenas cirurgias, para tentar diminuir o meu sangramento localmente. Tudo bem? Muito bem. Falamos desde a primeira aula de coagulação, né, desde os primeiros vídeos, que a coagulação tem que ser um processo muito bem regulado. Eu tenho as hemostasias primária e secundária trabalhando juntos, né, uma fazendo vasoconstrição, ativação da plaquetas e formação do tampão plaquetário, e a hemostasia secundária convertendo fibrinogênio em fibrina, que vai reforçar o meu tampão plaquetário, transformando num trombo. Depois, a gente precisou falar que tem a hemostasia terciária. Eu fiz o meu trombo, eu já restaurei aquela lesão, agora eu preciso que esse trombo saia daí. Uma boa parte do trombo está para a parte interna do vaso, né? A gente vê a casquinha do lado de fora de um corte, mas aquilo lá é uma pequena parte do meu trombo, né? O meu trombo está na parte interna do vaso e ele está atrapalhando o meu caminho. Ele é um obstáculo ao qual as hemácias e as células do sangue precisam transpor. Então, é natural que depois que eu restabeleça a minha endotélio, que eu tire esse coágulo dali. E aí, esse processo a gente chama de fibrinólise, né? É a degradação do trombo. Quem vai fazer essa degradação é uma enzima chamada plasmina. Seu fígado produz lá, né, uma proenzima chamada plasminogênio. Plasminogênio é a forma inativa. E aí, o que que acontece? Esse plasminogênio fica caminhando no seu corpo. Quando ele recebe o estímulo de uma enzima chamada TPA, né? Esse TPA e a UPA ativam o plasminogênio junto com a fibrina. Então, as duas agem sobre o plasminogênio, transformando o plasminogênio em plasmina. Esse plasminogênio vai degradar a fibrina e vai liberar os dímeros D lá, que são os restos do meu coágulo. Tudo bem? A ATP e a TTPA, elas são inibidas por uma enzima chamada PAI-1, né? Então, esse PAI-1 fica lá nas células endoteliais, falando para o TPA e para o PA, olha, ainda não é hora de desfazer o trombo, porque a gente ainda está consertando o endotélio. Uma vez que o endotélio é consertado, ele mesmo dispara uma sinalização, a PAI-1 libera a TPA e a UPA, elas agem sobre o plasminogênio, esse plasminogênio é transformado em plasmina e a plasmina vai degradar o meu trombo. Tudo bem? O que que acontece? Eu posso ter pacientes que têm um problema nessas proteínas fibrinolíticas, né? Pacientes que têm problemas lá nas proteínas S e C, que são inibidores, né, da fibrinólise, e são inibidores da coagulação, ou proteínas que são inibidoras da fibrinólise. E eles podem fazer a coagulação exacerbada, tudo bem? A coagulação intravascular disseminada, ela é uma síndrome clínica patológica, onde eu tenho formação de coágulos sem a necessidade, ou seja, eu não estou tendo lesões endoteliais, e por causa dessa ativação plaquetária desordenada, a formação de trombos, né, de maneira desorganizada, eu tenho a
acúmulo desses trombos na minha corrente sanguínea, né? Essa síndrome, né, a coagulação intravascular disseminada, ela é desencadeada por outras doenças. Então, outros processos de doença, outras patologias podem levar com que eu ative a coagulação sem ter tido uma lesão do meu endotélio, tudo bem? O que pode acontecer? Quais são os problemas que podem levar a uma coagulação intravascular disseminada? Doenças que façam eu ter expressão de fator tecidual, então eu começo a minha célula a liberar fator tecidual sem ela ter sido lesada, né? Eu tenho capacidade reduzida dos anticoagulantes, proteína S e proteína C, que inibem a coagulação, elas são liberadas, elas não fazem o trabalho dela e a coagulação começa sem receber o estímulo correto, ou eu tenho bloqueio do controle da fibrinólise, né? Eu posso tanto aumentar a fibrinólise como diminuir, e a presença do trombo por mais tempo vai levar a maior ativação plaquetária quando essas plaquetas batem num trombo já formado. Tudo bem? Em geral, então, para CVID, eu tenho uma doença de base, geralmente é um processo inflamatório inicial, ou a presença de substâncias procoagulantes em contato com o plasma, substâncias que levam à produção que ativam a coagulação, né? Eu vejo geralmente nesses pacientes maior expressão de fator tecidual, vou converter mais protrombina em trombina e vou ativar plaquetas e transformar fibrinogênio em fibrina. Interleucinas, fator de necrose tumoral, IL-1 e IL-6 também aumentam a expressão de fator tecidual. Além disso, eles são marcadores de lesão endotelial, então eles fazem com que o endotélio, né, libere a TPA1, aumente a TPA1 e a PAI-1, né? E com isso, eles também podem causar, né, a ativação, maior produção de fibrinas e uma hipofibrinólise, causando aumento dos coágulos dentro do meu organismo. Então, no mecanismo da coagulação intravascular disseminada, nós falamos que nós temos um paciente com hipercoagulabilidade, ou seja, ele faz coágulos quando ele não deveria fazer, ele não tem lesões do endotélio, mas ele está fazendo coágulos, né? Ativando plaquetas, ele está ativando a cascata de coagulação sem a necessidade. Como ele está usando muitas plaquetas e ativando a coagulação, esses pacientes apresentam plaquetopenia, diminuição das plaquetas por uso, deficiência dos fatores da coagulação. O fígado não consegue acompanhar o uso e esses fatores começam a faltar dentro do meu paciente. Olha que interessante, ele começou a síndrome, né, a CVID, fazendo trombos, mas devido ao uso das plaquetas e aos fatores da coagulação em excesso, esse paciente culmina sangrando, porque aí ele já não tem mais plaquetas e fatores quando ele realmente precisa. E eu vejo um aumento dos dímeros D, porque todo coágulo formado vai ser fibrinolizado pela plasmina. Tudo bem? Em geral, né, nós temos aí as condições relacionadas à CVID, né? Por exemplo, sepse leva à coagulação intravascular disseminada, então a presença de bactérias na corrente sanguínea do paciente podem levar à coagulação intravascular disseminada, pancreatite, traumas, né? Alguns tumores sólidos, quando se rompem, levam à coagulação, embolia de líquido amniótico, então o líquido amniótico volta para dentro da minha gestante. A pré-eclâmpsia pode levar à formação desses coágulos de maneira desorganizada. Embolia gordurosa, o paciente teve uma fratura de ossos longos, esse lipídio dos ossos longos, né, a medula amarela, cai na circulação sanguínea e ativa a coagulação intravascular disseminada. Em geral, esses pacientes, como eu disse, num primeiro momento eles hipercoagulam, né, faziam ativação exacerbada da coagulação, mas com o uso constante das plaquetas e dos fatores quando eles não precisavam, o final, né, o desencadear da doença são manifestações hemorrágicas, sangramentos gastrointestinais, na orofaringe, pulmonares, urogenitais, tudo bem? Esses microtrombos também podem causar lesão cutânea, insuficiência renal, então a gente vê ureia e creatinina nesses pacientes aumentado, e muitas vezes eles têm gangrena de extremidades devido a esses microtombos, né? Gangrena de dedos e artérios.
Quais são os achados laboratoriais da CIVID? O que que a gente vê nesses pacientes com CIVID, né? Nós vemos eles. É, plaquetopenia, diminuição das plaquetas, aumento do TP, né? Esses pacientes aumentam o TP e o TTPA, por causa da baixa dos fatores da coagulação. Eles têm uma baixa dosagem de fibrinogênio, porque eles estão consumindo, transformando esse fibrinogênio em fibrina. Eles apresentam esquizócitos, porque toda vez que a hemácia encontra um trombo, ela bate e é fragmentada. Eles apresentam sinais dessa anemia hemolítica devido à fragmentação dessas hemácias. Então, LDH sobe, a aptoglobina diminui, né? Cumbis é negativo porque não é imune. E eles têm aumentos dos dímero Ds, porque quanto mais coágulos eles fazem, mais eles ativam a fibrinólise para desfazer esses coágulos. Tudo bem? Em geral, né, a gente tem lá um tratamento, nós tratamos esses pacientes da sua condição base, então você precisa resolver a doença que está tornando ele hipercoagulado, né? E uma vez que você resolve as doenças de base, geralmente a coagulação intravascular disseminada, ela é resolvida, né? Nós fazemos como tratamento a infusão de hemocomponentes, aqueles que estão sendo destruídos ou utilizados, né? E muitas vezes nós temos que utilizar anticoagulantes, né? Nos casos em que eu estou no começo da doença, fazendo uma coagulação exacerbada. É um paciente de difícil manejo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está sangrando pela falta desses componentes, quando você coloca esses componentes, você está dando mais oportunidade dele coagular novamente. Então, são pacientes de difícil manejo. Muitas vezes, né, esses pacientes acabam vindo a óbito, infelizmente. Tudo bem? Temos também algumas coagulopatias adquiridas, né? Que a gente diz que não tem relação com outras doenças, ou elas têm relação, né, com momentos específicos da vida do paciente. Eu posso ter problemas, por exemplo, com a vitamina K, né? A gente tem vários fatores da coagulação que são dependentes de vitamina K, e aí eu posso ter, né? eh, problemas de pacientes que tomam medicamentos que são antagonistas, né, que inibem a ação da vitamina K. Eu posso ter doença hepática, né, sendo que a maioria desses fatores da coagulação são produzidos no fígado com a ação da vitamina K. Eu tenho pacientes que têm deficiência, né, no ingesta de vitamina K, embora uma parte da vitamina K venha da nossa microbiota intestinal, né? Mas esses pacientes não conseguem produzir, né? Não conseguem consumir vitamina K, né, em níveis necessários. Eu tenho também as hemofilias adquiridas, onde o meu paciente, né? Ele apresenta, por exemplo, eu tenho também as associadas a inibidores dos fatores da coagulação. Eu tenho substâncias que inibem os fatores da coagulação. Por exemplo, a hemofilia adquirida, o paciente fez anticorpos contra o fator 8. Pacientes hemofílicos, né, que começam a tomar fator 8 constantemente, eles podem fazer anticorpos contra aqueles fatores 8 estranhos que eles receberam, né, que têm alterações em pequenos aminoácidos e podem fazer anticorpos contra o fator 8 e a partir daquele momento eles possam ter uma baixa, né, de fator 8 da coagulação. Nós também temos a doença de von Willebrand adquirida, onde o paciente faz anticorpos atípicos contra o fator de von Willebrand, né? E a gente sabe que algumas células neoplásicas, elas podem absorver o fator de von Willebrand. Elas pegam para elas o fator de von Willebrand. A gente não entende muito para que elas usam isso, se é somente para pegar, né, os aminoácidos que compõem o fator de von Willebrand, ou se isso tem alguma outra função na patogênese das células neoplásicas. Tudo bem? Muito bem. E as trombofilias? Trombofilia é uma tendência do meu paciente em fazer trombose. Ela pode ser hereditária, ou seja, ela tem tendência genética ao desenvolvimento. Algumas famílias nós sabemos que hereditariamente as pessoas têm tendência a fazer trombos. Elas podem ser adquiridas durante processos fisiológicos ou patológicos, ou seja, eu faço uma CIVID durante uma infecção, por exemplo, e elas podem ser venosas ou arteriais, tudo bem? O tromboembolismo, o venoso eu tenho.
né, parada da minha circulação num local, e essa parada da circulação leva a uma imobilização, e como eu tenho lá todo um sistema de células parados, as plaquetas podem se aproximar, elas agregam e ativam e agregam, e aí eu formo esses trombos por êxtase da minha circulação, muito comum nos embolismos venosos, embolismos de veia, né, um bloqueio do caminho. Agora, as arteriais, geralmente elas estão relacionadas à arteriosclerose, né? Então, a deposição de LDL na íntima do vaso faz com que eu crie lá uma placa de ateroma, e essa placa de ateroma serve como obstáculo e eu acabo ativando várias plaquetas nesse local. Além disso, a própria placa de ateroma, quando se rompe, ela libera ali, né, um trombo que pode se deslocar pelo meu paciente. Os fatores de risco para arteriose, né, arteriosclerose, nós já sabemos. Tabagismo, hipertensão, dislipemia e diabetes são fatores de risco. O tromboembolismo venoso, então, ele é a obstrução da circulação por causa de um trombo que foi formado localmente. Quando esse trombo sai daqui, ele é formado aqui e se desloca, nós falamos que temos um êmbolo. Em geral, esses pacientes que têm essa êxtase local e a formada desse trombo local em veias, né? Nós temos pacientes que têm modificações das proteínas da coagulação, modificações dos genes nas proteínas anticoagulantes, proteína SC, ou das proteínas da coagulação, que não conseguem mais responder ao controle e são ativadas de maneira indevida. Essas mutações podem ser qualitativas ou quantitativas, tudo bem? Em geral, a doença é multicausal, né? Eu tenho pacientes que têm uma tendência hereditária, mas outros que formam esses tromboembolismos de causa desconhecida, né? E quanto mais fatores eu tenho, mais fatores que desencadeiam a formação de trombos, maior a chance que eu tenho. Tudo bem? Em geral, esses pacientes podem ser assintomáticos, estarem fazendo trombos venosos sem sentir. Quando eles têm sintomas, geralmente eles apresentam dor, edema, né, inchaço dos membros inferiores, por exemplo, a local fica quente, né? As varizes são um exemplo de trombos presentes na minha região venosa dos vasos do meu sistema locomotor inferior, né? O embolismo pulmonar, né, quando eu tenho esses trombos formados nas veias do pulmão, né, a gente tem esses pacientes com dor torácica, dificuldades respiratórias, tosse, alguns deles podem tossir pequenas quantidades de sangue, aceleração da respiração, né, uma taquipneia e taquicardia. Os casos graves podem resultar em síncope, né, quando a gente tem lá, né, esse deslocamento desse trombo por regiões que levem a hipotensão e hipoxemia, mesmo resultando em mortes súbitas. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu coloco uma série de fatores de risco para o embolismo venoso. Então, por exemplo, pacientes que têm deficiência na antitrombina, que é um anticoagulante natural, proteína de proteína C, proteína S, fator 5 de Leiden. São todos pacientes que têm tendência a fazer trombos venosos, né? Alguns adquiridos, quanto maior a idade, maior o risco. Obesidade maior, também maior o risco. Pacientes que têm doença de Behçet também, síndrome nefrótica, pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Sabemos que as gestantes têm maior tendência de fazer trombos venosos, né, descontrolados, traumas e cirurgias, uso de catéter venoso, tá bom? Então tem uma série de fatores aí que podem levar ao aumento do tromboembolismo. O que a gente vê nos exames laboratoriais desses pacientes? Geralmente, o hemograma deles apresenta um hemotócrito alto, alguns deles apresentam leucocitose, né? E trombocitose, aumento do número de plaquetas. A gente geralmente precisa procurar por sinais de distúrbios proliferativos. Quando eu vejo
plaquetas aumentando junto com leucócitos, precisamos investigar se não é um episódio de leucemias. O VHS, como esse paciente está ativando, né, plaquetas, a gente tem um aumento da inflamação. TP e TTPA geralmente são muito rápidos, são abaixo dos valores normais. Alguns deles têm anticorpos anticardiolipina positivo. O tempo de trombina, né, pode causar um prolongamento, pode ser por causa de fibrinogênio anormal, a gente dosa fibrinogênio e a gente faz análise do DNA. A gente sequencia, né, o fator V de Leiden para saber se eu posso ter alterações genéticas nesse fator. Tudo bem? Então, nos laboratoriais, a gente dosa antitrombina, dosagem imunológica e funcional, a gente dosa as proteínas C e S, tanto dosa quantitativamente quanto a sua ação. A gente analisa o gene da protrombina, podemos analisar a hemocisteína sérica, a gente pode fazer teste de CD59 e CD55 para pacientes com suspeita de hemoglobinúria paroxística noturna, né? Mutações em alguns genes também podem ser feitas. A dosagem de dímeros D e a avaliação das proteínas séricas que se mostram alteradas. As imagens também são utilizadas, né? Ultrassonografia, Doppler, venografia, ressonância magnética nuclear. Pode-se pedir para esse paciente eletrocardiograma, cintilografia e angiografia pulmonar para ver o grau de obstrução das artérias, das veias, né? Do meu sistema circular venoso. Uma coisa que esses pacientes muitas vezes sofrem é da síndrome pós-trombótica. O que que é? Quando a gente está falando de veias, a gente sabe que as veias têm válvulas, né? Tem válvulas, que quando o sangue passa, essas válvulas fecham para evitar que o sangue retorne, principalmente as veias do nossa, abaixo do nosso quadril. Por quê? Nós sabemos que o sangue venoso tem menor pressão e ele precisa retornar ao coração contra a gravidade. Então, algumas vezes, a formação desses trombos, desses coágulos, danifica as válvulas, e danificando as válvulas, o sangue regurgita, ele volta e fica em êxtase nos membros inferiores. Isso vai causar inchaço das pernas, dor, às vezes a pigmentação da pele, ela muda, né? Porque tem o êxtase de sangue ali, eu posso ter varizes secundárias, e algumas vezes, em casos graves, eu posso até ter úlceras nessas pernas, né? Feridas. A trombose arterial, né? A formação desses trombos em área arterial, ela é muito preocupante porque ela pode levar a isquemia miocárdica, um infarto agudo do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, né? Os AVEs, e obstrução de artérias periféricas. Então, todos os tecidos do nosso corpo podem infartar, tudo bem? Isso é um problema por quê? Porque essas doenças, quando a gente principalmente trabalha com isquemia miocárdica, elas aumentam o número de óbitos, elas aumentam os números de custos sociais e de internação e custos econômicos. Os fatores de risco para doença aterosclerótica, né, para mim fazer lá as placas de ateroma, é tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, o estresse. Então, são todos fatores de risco para doença arteriosclerótica. Temos que ressaltar aqui também pacientes que têm hipercolesterolemia, aumento, né, do colesterol. Podem ser pacientes que consomem colesterol LDL em excesso, mas aqui também a gente tem a hipercolesterolemia familiar, que eu tenho um defeito genético no receptor de LDL no fígado, e esse fígado mantém a produção endógena alta, né? Então, esses pacientes apresentam LDL alto, porque mesmo eles consumindo, né, ou minha produção no fígado, e ela continua alta. Mesmo quando eles fazem as dietas, o fígado entende que está faltando LDL, porque ele tem problema em identificar o retorno do LDL, e ele mantém esse colesterol plasmático alto. Lembrando, né? Nós temos lá o acúmulo desse colesterol, a migração das células dos macrófagos, né? Esses macrófagos engolem o LDL oxidado, se tornam células espumosas, recrutam mais células. Eu começo a ter
necrose celular, essa necrose causa lesão tecidual, eu tenho lá migração de plaquetas, deposição de cálcio, e eu vou fazendo placas. Conforme essas placas vão aumentando na íntima do meu vaso, eu falo que tem uma placa de ateroma, essa placa se torna uma placa fibrótica, e em um belo momento ela pode romper e liberar ali um trombo, né? Um êmbolo, que pode obstruir as artérias coronarianas, causando um infarto agudo do miocárdio, certo? Muito bem. Pacientes com aterosclerose muito jovem, ou seja, que sofrem infartos, seja do miocárdio ou de outros tecidos muito jovens, eles precisam ser testados para doenças, condições protrombóticas. Ele pode ter alteração nas proteínas inibidoras, né, ou em diferentes fatores que levem a eles a coagular mais do que outros pacientes. Então, a idades precoces com doença aterosclerótica precisam ser investigadas. Tudo bem? O diagnóstico laboratorial das tromboses, nós auxiliamos o clínico, né, com alguns exames, embora o diagnóstico seja clínico, né? Então, o que que a gente ajuda? A gente dosa os fatores da coagulação, quanto maior a dosagem dos fatores, maior a chance de trombose. Nós podemos dosar a PAI-1, quanto mais PAI-1 o paciente tem, menos hipofibrina, né? Menos ele consegue destruir trombos. O aumento de dímero D é um indicativo da formação desses trombos, porque eles são os fragmentos do trombo desfeito. Esses pacientes podem apresentar, né, alterações na formação da trombina. Geralmente eles têm maior produção, conversão de protrombina em trombina. Nós podemos fazer testes genéticos. A homocisteína plasmática, ela já tem sido mostrada como um marcador de doença. LC é um aminoácido diferenciado, né? Que ele aumenta em doenças vasculares. A proteína C reativa aumenta em processos inflamatórios. Hoje a gente fala de proteína C ultrassensível, em que os pequenos aumentos podem indicar a formação do placa de ateroma, que é um processo inflamatório, e a dosagem das lipoproteínas A, certo? Então, a gente já tenta ajudar o médico, mas ele precisa pensar no paciente como um todo. O que que a gente usa para tratar as tromboses? Geralmente os pacientes podem tomar, né, heparina, né, que é controlada pelo TTPA, né? O paciente vai fazer uso de heparina, ele vai fazer constantemente, né, o teste do TTPA para ajustar a sua dose. Alguns anticoagulantes orais podem ser utilizados, como varfarina, esses controlados pelo RNI, né, que é outro marcador que a gente consegue soltar para o médico a partir do TP. Agentes fibrinolíticos, como a streptokinase, que vão destruir trombos. Ativadores de plasminogênio tecidual recombinante, então eu vou forçar ele a destruir esses trombos, e também alguns fármacos antiplaquetários, fármacos que inibem a agregação plaquetária, como ácido acetil salicílico, dipirimidal, clopidogrel e prasurgrel. Tudo bem? Todos os medicamentos têm que ser tomados com acompanhamento médico, tá? Porque eles vão atuar sobre a sua coagulação sanguínea. Então, hoje aqui, vemos aí os outros defeitos da coagulação, né? Tínhamos visto no primeiro vídeo um problema na hemostasia primária, e agora a gente viu uma geral, problemas da hemostasia primária, secundária e a produção ou ausência de trombos. Tudo bem? Professor Marcelo deseja sucesso para vocês, excelentes estudos.